Olá, meus irmãos, estamos aqui com mais um vídeo da nossa série de mensagens e estudos no Pentateuco. O tema que iremos abordar hoje é um exemplo de intercessão. Vamos lá para o texto bíblico? E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e com juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até a mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram, então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou-se Abraão, dizendo: Destruirá também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos nas cidades, destruí-lo-ás, também não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tais coisas, que mate o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não farei justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos, 5, destruirá por aqueles 5 toda a cidade? E disse: Não destruirei se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe e disse: Se porventura achar ali 40. E disse: Não farei por amor dos 40. Disse mais: Ora, não se ire o Senhor se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30. Novamente Deus respondendo: Não farei se achar ali 30. E disse Abraão novamente: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20. O Senhor disse: Não destruirei, por amor dos 20. Disse mais Abraão: Ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se achar ali 10. E disse: Não destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou o seu lugar. Esse texto é muito interessante porque aqui é um dos maiores exemplos de intercessão que tem em toda a Bíblia. Talvez esse texto de Abraão, que está lá em Gênesis 18, do verso 17 até o 33, e lá o João, capítulo 17, que é a intercessão de Jesus por nós, pelos seus discípulos e por aqueles que iriam crer nele. Então, aqui e o texto de João 17 seriam talvez os dois textos de maiores influências a respeito de intercessão, dos maiores exemplos de intercessão. E aqui o que eu acho interessante, que Deus olha para Sodoma e Gomorra, olha para a impiedade daquelas duas cidades e fala: Eu vou destruir essas cidades. E Abraão fica sabendo sobre essa destruição e fala: Deus, mas se tiver ali 50, você vai destruir ali toda a cidade se tiver 50 justos? Esses 50 justos não merecem viver? Deus falou: Não, mas se tiver 50 justos, eu não vou destruir. Não, mas peraí, Deus, e se for só 45? Vai que não tem 50, mas tem 45. Deus falou: Não, por 45, se tiver 45 justos naquela cidade, eu também não vou destruir. Aí Abraão falou: Mas e se tiver 40? Deus também não vou destruir. Mas se tiver só 30 justo? Também não. E Abraão vai só aumentando ali, só, na verdade, diminuindo a quantidade, mas aumentando ali o seu pedido. Mas e se tiver ali 20? Deus também fala que não vai destruir. E aí Abraão ele chega ali no ápice ali do seu pedido, no menor número que ele poderia colocar ali, talvez, se tiver ali naquelas duas cidades ali, naquela região ali, dois justos. Se vai destruir toda uma cidade, vai destruir inclusive os 10 justos. Deus disse: se tiver 10 justos, não destruirei a cidade. A gente sabe, né? A gente continuando o texto bíblico, a gente ainda vai falar na sequência do nosso estudo que a cidade é destruída porque não se acha nem 10 justos nas cidades. Mas aqui agora eu não quero falar a respeito da destruição da cidade, mas a respeito do exemplo que Abraão nos deixou. Um exemplo de intercessão, um exemplo de pedir, um exemplo de preocupar com as pessoas.
Abraão não estava preocupado se a cidade ou não seria destruída, mas Abraão estava preocupado. Será que não há nenhum justo ali naquela cidade que vai sofrer junto com o injusto? Junto com o ímpio? Será que não existe nenhuma pessoa ali temente a Deus que vai morrer ali, vai sofrer as consequências por conta da impiedade de algumas? E esse deve ser o nosso exemplo. A gente deve olhar principalmente para a nossa geração, que tem sido uma geração tão ímpia, e olhar e falar assim: não, essa nossa geração é ímpia, mas será que não tem um justo, um temente ao Senhor, um que não se dobra às pautas desse mundo, uns que não se dobra às ideologias desse mundo? Olhar e falar assim: existe, tem que ter, e se não tiver, orar para Deus se levantar. Se você se lembra, quando Elias escondeu ali dentro da caverna, fugindo ali de Jezabel. Deus ele pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? Elias fala assim: todos os seus profetas morreram, só sobrou eu. Deus fala assim: ainda não. Ainda tem 700 profetas que não se dobraram a Baal e ao paganismo dessa região, ao paganismo dessa nação. E da mesma forma, sim, é na nossa geração. Ainda existe aqueles que não se dobraram às ideologias, aos hábitos, aos costumes pagãos que muitas vezes estamos vivendo nesse século, nessa geração, na nossa época. Ainda existe. Agora cabe a cada um de nós a orar e pedir a Deus misericórdia. O juízo de Deus vai vir, mas orar para Deus e falar assim: Deus, o seu juízo vai vir. Da mesma forma que veio contra Sodoma e Gomorra, da mesma forma que veio no dilúvio, mas ainda há justos, e que esses justos não venham sofrer da mesma forma que os ímpios irão sofrer, e que esses justos que não irão sofrer da mesma forma que os ímpios irão sofrer, se permaneçam justos. Abraão nos deixa um exemplo muito grande, principalmente para a nossa geração. Uma geração que vive na impiedade, como vivia Sodoma e Gomorra, uma geração sem temor a Deus, como era a geração de Sodoma e Gomorra. Mas a gente ainda tem que buscar, da mesma forma que Abraão buscou os justos no meio daquela geração corrupta, no meio daquele povo corrupto, nós devemos também buscar a geração que não se dobra ao paganismo, se não se dobra às ideologias de Satanás, se não se dobra às coisas desse mundo, mas firma o seu olhar no céu, nas coisas celestes, naquilo que é eterno. Amém? Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, deixa aí sua pergunta, tanto aqui no canal do YouTube quanto nas nossas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreva em nosso canal e te aguardo na próxima semana com mais um vídeo da nossa série de mensagens. Deus abençoe a sua vida.